Graça e paz, irmãos. Bom dia. Espero que tenham tido uma noite abençoada. Hoje irei transmitir a mensagem de Daniel, capítulo 3, do verso 24 ao verso 30. Daniel 3, 24 ao versículo 30. Amém? De repente, Nabucodonosor levantou-se e perguntou, muito espantado aos seus conselheiros: Não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos pela fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha, e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles, e viram que o fogo não havia feito mal nenhum a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum fio de sua cabeça, as suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o anjo e salvou seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer, ao invés de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for sua raça, nação ou língua, que insultar o nome de Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços e que sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Pois então, introduzirei a mensagem com Daniel 1, com a escolha dos 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que no caso foram nomes dados para eles pelo rei, logo após sua escolha, pois os mesmos deviam ter boa aparência, nenhum defeito físico, deviam ser inteligentes e instruídos e capazes de servir o palácio. Portanto, todos eles, os 4 escolhidos, deveriam comer da mesma comida e beber da mesma água que o rei. Portanto, os mesmos não desejavam seguir as ordens do rei e pediram para o chefe do serviço do palácio, Aspenaz, para que eles somente comessem legumes e água diferente dos outros servos, pois assim os mesmos falariam que em 10 dias eles teriam mais vigor que qualquer outro soldado que ali escolhido pelo chefe Aspenaz. Passados então os 10 dias, Deus concedeu inteligência a Daniel para que o mesmo tivesse completo vigor acima dos outros soldados, e mostrando assim ao rei Nabucodonosor que não precisaria comer e beber da mesma água que o mesmo. Portanto, o próprio rei nomeou os mesmos como os cargos mais elevados perante a Babilônia. Logo então, em Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua de ouro com aproximadamente 27 metros. E o mesmo falou que logo que todos os instrumentos que tocassem as harpas, as liras, logo que tocassem, todos que ali estavam deviam se prostrar perante a estátua do rei Nabucodonosor. Porém, ao ouvir isso, e as harpas tocarem, os 3 jovens
Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram não ouvir as ordens do rei e estariam dispostos a serem queimados na fornalha por não obedecerem às ordens do rei e se prostrar perante sua imagem. Sabendo disso, os 3 jovens seguiram firme com sua palavra e deixando assim o rei furioso, fazendo assim com que o mesmo ordenasse com que a fornalha seria esquentada 7 vezes mais, para que os 3 jovens fossem queimados ali mesmo. Porém, logo quando os 3 jovens jogados na fornalha, nada havia acontecido. Portanto, o rei foi lá, o mesmo foi lá, junto com todas as outras autoridades, e avistaram um 4º homem, vendo que, mesmo com a fornalha 7 vezes mais potente do que o normal, de forma que o rei estava furioso. Ele não aceitou que os mesmos não se prostrassem perante a imagem dele, e o mesmo não acreditou, vendo que os jovens estavam com mais uma pessoa. O próprio rei Nabucodonosor, por não conhecer a imagem de Cristo e não acreditar no mesmo assim identificou que o mesmo homem, o 4º homem, junto dos 3 jovens, tinha a forma de um anjo. Sendo assim, como lido agora, o próprio rei ordenou a todos os servos dele que o rei de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado, e que, caso o mesmo que realizou tal feito, de mesmo os 3 jovens não se curvando perante ele, seguiram até o final, acreditando em seu Deus, não foram julgados, não foram feridos. E com isso, eu queria fazer um paralelo aos dias de hoje, que no caso seria com relação a falsos deuses, que seriam como a droga, a prostituição, a bebida, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, os mesmos acreditaram em Deus até o último momento de sua vida. Mesmo assim, sabendo que Deus iria salvar os mesmos, que nada iria acontecer com eles, os mesmos seguiram até o fim, adorando e louvando Jesus. E sabendo disso, o paralelo que eu faço aos dias atuais é que nós não devemos nos prostrar perante drogas, bebidas, prostituição, jogos, coisas que retardam o nosso desenvolvimento com o Espírito Santo, o desenvolvimento de nossa fé com Jesus Cristo. E, contudo, sobre fidelidade, que seria o tema desse mês, a fidelidade que eu interpretei lendo esse texto se encontra por parte dos jovens em acreditar em Deus até o final. E mesmo perante de todas as dificuldades, os mesmos não pereceram, os mesmos estiveram de pé a todo momento. E, contudo, perante esse texto, a mensagem que eu trago é que, contudo, não devemos nos prostrar perante tais malefícios que o mundo nos oferece. Com isso, devemos continuar buscando o nosso real Deus, Jesus Cristo. E essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração, e queria agradecer ao pastor por poder ter dado a oportunidade em mim essa manhã.